E dando continuidade nessa noite, eu já estive em live com ele. Vou falar uma coisa. É uma live que é comentada até hoje, porque ela foi de 0 a 200 em quê? Meia hora. Não é? Meio segundo. Ele que tem aí umas colocações muito incisivas, diretas, que conhece muito do que fala, é alguém que vai muito além da teoria. Na verdade, eu acredito que a parte teórica dele vocês conhecerão aqui hoje, mas é alguém que eu, conhecendo o trabalho e admirando a pessoa dele, é alguém que eu faço questão de que vocês também tenham o prazer de conhecer e de conhecer as práticas dele de fato, porque é literalmente mão na massa, mão na terra, mão na faca, e eu vou chamar aqui para falar de quimbanda para vocês aqui, agora, próximo da meia-noite, que é o horário dele, Tata Balido. Estou sentindo até um chiado. Pode subir aqui, ô Balido. Todo seu. Obrigado, viu? Primeiramente aqui, Saravá Quimbanda, né? Salve os poderosos mortos, salve a grande hora, né? Pedindo aqui a licença aos grandes mestres, aos nossos ancestrais, depois de todo essas honradas palestras e ensinamentos que nós estivermos aqui presente, ouvindo, aprendendo. É uma honra para mim, né, estar aqui falando sobre a nossa amada Quimbanda, em nome dos grandes que vieram antes de nós, né, nossos grandes mestres espirituais, em nome de Maioral, né, um contexto que nós temos. Então, quero agradecer aqui o Magog pela oportunidade e a cada um de vocês e a vossa ancestralidade de estar aqui no dia de hoje para explicar, falar um pouco mais a respeito do que vem a ser a Quimbanda, né? Na nossa ótica, temos um trabalho edificado já há alguns anos. Vamos falar um pouco da parte prática em si, né? Mas antes aqui eu quero pedir realmente licença aí aos senhores, né, das encruzilhadas, em nome de seu maioral de todos os infernos, em nome da Trindade da Quimbanda, pela bandeira da serpente, em nome dos 7 reinos da Quimbanda, dos poderosos mortos e todas as forças que nos regem, que nos acompanham. Quimbanda em si, de uns anos para cá, um pouco tempo, realmente ela se tornou um assunto muito vasto, muito comentado, um assunto que ele pegou um hype muito grande, né? Particularmente falando, quando eu era mais novo, quando eu comecei nessa caminhada, você podia perceber, assim, muitas pessoas que eram do ocultismo, quando se via falar de Exu, Pombagira, Quimbanda, o pessoal fazia aquela cara e falava, não, isso é baixo astral, isso é coisa que, né, atrasada, onde já se viu. E eu vi uma mudança muito grande de 20 anos para cá, que é a minha caminhada, né, que nós temos aí uma observância grande dentro do culto, estamos aprendendo, nós estamos aí na nossa caminhada individual, né? Sempre ouvindo, sempre aprendendo e tentando evoluir aquilo que os mestres colocam no nosso caminho, né? Hoje nós podemos realmente aqui ter a honra de poder levar a Sagrada Quimbanda, o culto aos poderosos mortos, a esse patamar. Estamos aqui fazendo um trabalho de formiguinha, vencendo barreiras. Hoje eu estou aqui para poder falar um pouco do que nós praticamos na nossa casa, na nossa prática diária, mas outros, assim, irmãos de caminhada também trazem a sua configuração. E aí fica aquela questão, eu sou muito inquirido sobre isso, né? Olha, qual é a sua Quimbanda? Como se Quimbanda tivesse um pedigree, algo do gênero. Mas eu, de verdade, quando eu comecei essa caminhada, não existia isso, um pedigree.
Não, porque você é quimbanda X, Y, Z e alguma coisa, e eu sempre entendi que quimbanda era quimbanda, né? E hoje, o culto em si, ele se expandiu muito. Temos autores, livros, cursos, quimbanda tomando outras proporções até em países fora do Brasil. Isso é muito gratificante. Mas eu acredito muito, eu, como iniciado, mas também um sacerdote dentro do culto, que não se pode perder uma veia iniciática, uma tradição, porque senão surgem aberrações, né? Pessoas que, não sei, de alguma forma acessam aí uma internet, vão baixar uma apostila e acham que é alguém, de uma hora para outra, entende? Como a gente costuma dizer, pelo menos na nossa tradição, o processo iniciático em si, a gente não consegue vender uma iniciação, porque de fato a iniciação não existe. Você faz uma marca que dali em diante a pessoa ela está sendo reconhecida dentro do culto, mas a própria iniciação ela vai desabrochar dentro do iniciado. Aquela semente que você está plantando, em algum momento, aquele ser ele vai ter uma apoteose, ele vai ter ali um chamado, um desabrochar da sua própria espiritualidade. Não adianta a pessoa chegar, por exemplo, num templo e se medir pela régua do outro. Isso não dá certo, sabe? Isso gera muita frustração, as pessoas se machucam muito no caminho, e eu creio que essa parte iniciática, a tradição, você ter um bom mestre, uma mestra no caminho, faz toda a diferença, para que não surjam aberrações que do nada, né, você vê que está prejudicando já a vida de outras pessoas, não já prejudicando só a sua, mas de outras. Então, dentro desse contexto, nós temos um olhar de iniciático, de uma quimbanda iniciática, de um culto que hoje ele tem um olhar muito especial, porque com todo o entendimento dos irmãos aí que tiveram anteriormente aqui falando sobre iniciações e tudo mais, eu consigo claramente perceber realmente no culto da quimbanda todas essas frações, todas essas fagulhas de bruxaria, de iniciação, de diabo, de pacto, de verdadeira vontade, né, de encontrar-se nas encruzilhadas da vida e da morte, como nós chamamos, né? Todo o nosso ritmo de culto, toda a nossa experiência, ela é fruto de um trabalho, né, de um trabalho grande, iniciático, onde nós buscamos aí não a totalidade da verdade absoluta, porque tentar definir isso dentro do culto como a quimbanda é perda de tempo, né? Exu, que é um elemento mercurial, é um elemento dinâmico, ele é um elemento das encruzilhadas, não tem como você colocar uma regra absoluta em cima, né? Então, dentro desse contexto, nós percebemos, né, é importante existir uma linhagem, né, de pensamento, mas isso não é concretizado, porque os rituais de iniciação eles conseguem pautar e abrir certas percepções na pessoa que está vindo, que está se iniciando, mas isso não é o fim último, né? Dali em diante, a pessoa que é iniciada na quimbanda, ela possui os seus poderosos mortos na figura de Exu, Pombogira, os seus mestres. É esperado que em algum momento, dali em diante do processo iniciático, aquilo desabroche e os mestres possam trazer o caminho da iniciação. Então existe uma desconstrução também do ego num começo. A pessoa entra, vou entrar para a quimbanda, vou ficar milionário. Não é dessa forma, né? A gente continua ainda na luta, pagando boleto, fazendo aí as nossas firmezas para garantir as boas coisas da vida, também garantir as coisas que nós necessitamos, mas, em fato, né, nós não podemos entender que a quimbanda é essa venda de como se fosse um produto. Entre na quimbanda, sua vida vai ser resolvida. Não é assim que funciona. Exu até pode te vender isso numa brincadeira, porque Exu é jocoso, ele brinca. Então ele te coloca de frente de um abismo realmente para você se despir do seu ego ali. E você vai passar por isso. A quimbanda, num processo iniciático, ela causa isso. E aí é aquela hora que todo mundo pergunta para você, mas e aí, você não vai lá no terreiro, na macumba, tua vida tá ferrada desse jeito, tá toda torta?
Né? Você tem que ouvir isso. Quantas vezes eu também não ouvi isso na minha caminhada de família, de amigo, de gente próxima? Não, você tem que ir, né, para um outro templo, uma outra religião. E não é isso. Ali você está sendo lapidado, de fato. Entende? Então, desse caminho, é um caminho que nós entendemos porque passamos por isso na prática. Hoje, eu sou franco em dizer, dentro da Quimbanda, eu sou Inganga Quimbanda, né, um título que a gente recebe dentro dessa tradição a qual eu fui outorgado, né, mas sou mais conhecido como, dentro do culto, aí, como Tata Balido, que é o sacerdote em si, né, o Tata de Quimbanda ou a Mama Quimbanda, certo? Mas eu não acordei um belo dia e falei, quero virar Tata, eu acho que eu tenho um caminho para isso ou coisa do gênero. Não é isso que aconteceu. O meu caminho dentro da religião, que não foi só a Quimbanda, né? Eu sou iniciado em outros cultos, sempre foi um caminho de cura, de busca de respostas, de entendimento pessoal, do preenchimento do copo que nunca preenche. Ele nunca se enche. Então, dentro hoje daquilo que praticamos como Quimbanda, que eu entendo mais como um culto ancestral, um culto de força, de ancestralidade, nós achamos essas respostas. Conseguimos montar esse quebra-cabeças. Né? A Quimbanda em si é do mal? São as perguntas que mais a gente ouve. Em si ela não é. A Quimbanda é maléfica, a Quimbanda, né, ela só faz a maldade? Não acredito nisso, não entendo dessa forma, mas se você quiser seguir esse caminho dentro da Quimbanda, você pode ter certeza que Exu vai se alimentar desse fator, dessa energia, e é isso que você vai colher. Eu acho, muitas das vezes falo com os meus iniciados, é um desperdício você querer ter tanto poder na mão ou ter acesso a caminhos, verdades, e você tentar trilhar por um lado só de satisfazer ego, vaidade ou coisa pessoal que seja. Usar a Quimbanda só para feitiçaria, digamos, num ponto de vista, ataques negativos, magia negativa contra as pessoas. Né? Você tem esse direito. Você ganhou uma faca, só que é aquela história, você está numa montanha-russa sem cinto de segurança, sem nada. Exu te coloca ali para você realmente vivenciar isto. Mas, em suma, como um trabalho prático que nós temos, eu me orgulho bastante de entender que, né, inclusive tem pessoas aqui que frequentam meu templo, que já passaram por rituais e tudo mais, a gente percebe mudança na vida das pessoas através do culto da Quimbanda para trazer dinâmica, trazer movimento para um processo que estava estagnado na vida da pessoa, algo que estava parado, pessoas que se curam. Então nós olhamos a Quimbanda como uma cura, sim, como um caminho de cura, né? A cura da alma. Os antigos costumavam falar, eu tive iniciador no meio do caminho que me falou também, que a Quimbanda, se no começo ela seria como se fosse uma revolta, uma resistência para a libertação, né, dos povos oprimidos ali num tempo de escravidão, que você existia o quilombo, o braço armado, e o braço espiritual seria as práticas ancestrais, a prática da Quimbanda. Depois que a escravidão passa, não existe mais esse processo, então ela se torna um culto para a revolução e a liberdade, a luta contra a escravidão espiritual e mental, para que o ser possa se libertar das amarras. Por isso a gente costuma falar que a Quimbanda, em suma, ela é amoral, ela prega a liberdade, mas não a libertinagem, vamos colocar assim, porque, de fato, aquilo que os nossos mestres tutelares, Exu, Pombogira, eles querem que nós possamos nos libertar das ilusões da carne, né, que realmente podem acabar fazendo com que nós nos percamos, que a gente possa se perder nessa terra, nos caminhos e tudo mais. Então, digamos, através do culto da Quimbanda e da observação que você tem em lidar com esses espíritos, você tem uma transcendência também, mas você consegue transcender também, porque a finalidade realmente é você se tornar também um poderoso morto. Na verdade, Exu e Pombogira, eles são as nossas deidades da terra, por que não? Qual é o problema de falar isso? Se nós pegamos em África um exemplo, vou falar porque eu sou de culto também, iniciado em culto africano. Você pega o culto a Xangô, um orixá que em África
ele foi deificado, ele era um homem, ele era um rei, ele faleceu e ele foi encantado, ele foi deificado. Hoje, no Brasil, digamos assim, ele é tido mais no Brasil como um Deus poderoso do que na própria África, que eles cultuam como um grande ancestral da terra. Então, qual é a diferença disso para, por exemplo, um tranca-ruas daqui, que ele se deificou, nenhum tranca-ruas desce falando, eu sou o João fulano de tal. Ele se abdicou do nome dele, certo? Da história dele, para seguir um nome de falange e poder, então, seguir a missão dele, a caminhada, junto ao seu adepto, porque é importante. O adepto com o seu guia, o seu mentor, ele tem ali, digamos, uma missão junto. Existe um lado, sim, de evolução muito grande. A gente costuma dizer que nas noites escuras, nos caminhos escuros e sombrios, Exu sempre vai ser a vela que vai te iluminar no meio do caminho. Na verdade, Exu, ele, na quimbanda, ele serve como, digamos, o seu mestre espiritual, a sua voz do inconsciente, aquela que vai trilhar você pela noite escura, nos momentos que você precisa de uma orientação. O seu sacerdote, o que ele pode é te ajudar com rituais, com palavras, com orientações de alguém que já passou, mas ele não vai poder passar por você no meio desses caminhos. E nem o seu Exu vai te privar disso. Não adianta. É a mesma coisa de você chegar para Exu e pedir: Exu, eu quero me ajuda a ter paciência, a ter paz. Ele vai fazer o quê com você? Ele vai jogar um monte de problema no seu caminho para você resolver, e aí você vai ter o quê? Um pouco de... vai ter que cultivar a paciência, a paz, tentar ser uma pessoa melhor. Então, Exu, ele é muito direto. Costumei sempre ouvir, desde que eu comecei nisso, de que Exu, ele não gosta de remendo. Se ele vê uma parede trincada, ele não vai querer consertar esse trinco, ele vai derrubar a parede para te ajudar e você vai construir essa parede de novo. Então, a quimbanda em si, ela, o tempo todo acontece essa desconstrução do ego, entende? Eu percebo isso. A gente estuda outros caminhos espirituais, esotéricos, do ocultismo, e no nosso interior a gente faz aquela comparação entre o que nós praticamos, que é a quimbanda, e o que isso tem de comum. Eu vejo muita coisa similar. Por isso, várias vertentes vão falar que a quimbanda, ela é a bruxaria tradicional brasileira. Eu acredito nisso também. Em suma, porque tem tudo. É um caminho muito íntimo. Tá? Estou falando, de fato, de caminhos iniciáticos, onde ainda você tenta manter aquela veia mais pé no chão, aquela coisa mais realmente, mão na terra. Não barcos de iniciação que acontecem por aí, certo? Por exemplo, aí um final de semana, 10, 12 de uma vez, entrando só por uma questão monetária. Não acredito nisso e não pratico isso. Nunca fiz isso, não recebi minha faca para isso. E é isso que eu tento passar, na verdade, para os iniciados. Algo que é muito comum, gostei muito da palestra do irmão também, o Frater Queron, sobre a questão do ego em si, porque é uma das coisas que me foi passada quando eu recebi a minha iniciação, e eu falo para os meus iniciados, que é o seguinte: a única coisa que pode destruir o quimbandeiro é ele mesmo. Tomar cuidado com o ego, com a vaidade, porque isso aí, se Exu perceber que você tem, ele não vai te alertar. Ele vai jogar um monte de coisa para te jogar lá no pedestal, igual um pavão. E depois o pavão vai virar o próprio sacrifício. A realidade é essa. A quimbanda é isso. Hoje em dia a gente percebe muito pessoas querendo sair no tapa, que a gente vê na internet aí, para falar, não, porque aqui que está a verdade, aqui que isso, aqui que aquilo, e a cada, final de semana, num fundo aí de uma casa, surge um templo novo de quimbanda. É assim, tem que ser, a coisa ela tem que ser original, ela surge por si, mas me espanta um pouco as aberrações que a gente percebe. Então nós procuramos entender a quimbanda como realmente um culto de ancestralidade. Eu fui outorgado, como disse, como Nganga Quimbanda, que é o último grau dentro de uma tradição chamada Quimbanda Congo, que é uma tradição que nós temos aí já de um tempo, de algumas gerações, onde eu conheci meu sacerdote, e aí eu fui outorgado, recebendo os títulos, os graus, etc. Então, é uma quimbanda que ela vai falar muito sobre aspectos de culto, banto, congo, de ancestralidade, nesses pontos, trabalhando muito com a magia e a feitiçaria dos Inquice,
também dentro do culto em si, entendendo os poderosos mortos como antigos ingangas, mulogis, indoques ou feiticeiros que, através do culto da quimbanda, do processo de iniciação, da pactuação que é realizada, ele vai trazer toda essa feitiçaria para o contexto da vida do adepto, certo? E em torno disso, nós temos muito forte dentro dessa vertente de quimbanda o culto aos ancestrais, aos poderosos mortos, né? Não incomum hoje aí nós já estamos, né, no Dia dos Mortos, creio eu, né? Dia 2 de novembro, dia de finados, que com certeza estão mais vivos do que nós, né? Dentro de um mundo espiritual ancestral, o que nós chamamos de mundo Lunda, um mundo dos sonhos que nós acreditamos. Então, dentro desse contexto, nessa tradição, nós temos o culto aos mortos de uma forma muito intensa. Podemos destacar aqui o culto também a um vumbi, né, que seria como aquele que seria o guardião, o zelador do mundo dos mortos. Algo muito parecido com o culto de Egungun ou de Baba Egungun que nós encontramos no território Yorubá, África, Nigéria ou na região do Benin, no antigo Daomé. O culto de Egungun ele tem uma similaridade muito grande também, mas dentro dessa tradição que eu citei de Quimbanda Congo, nós temos aí o culto forte, que seria um culto muito único sobre Vumbi. Teriam os poderosos mortos, né? Como um patrono, uma coluna central deste culto ligado aos mortos, né? Isso tudo são particularidades, né? Dentro desse contexto, na prática, nós viemos aí há um tempo já falando sobre um pouco do que nós praticamos em alguns podcasts, né? Algumas situações foram levantadas, coisas que, assim, numa conversa, né, de alguma forma ou outra, assim, informal, foi falado sobre o culto de Vumbi. A gente nunca teve muita oportunidade de falar a respeito disso de uma forma mais ampla, né? Mas Vumbi ele é um culto que é presente não só na nossa tradição. No candomblé mesmo, no candomblé Angola, você tem a presença de Vumbi ali, mas não no mesmo contexto, da mesma forma que nós praticamos dentro da feitiçaria da Quimbanda, onde realmente nós trabalhamos com os mortos, existe uma pactuação, existe um predomínio, existem graus lá dentro, onde eu também, dentro dessa tradição, recebi os meus direitos para que possamos trabalhar em cima desse contexto, né? Então, aonde entra isso? É a prática do Quimbanda, da cura, porque o próprio culto aos mortos, o culto a Vumbi, ele também vai nessa direção de cura, de sabedoria, de ancestralidade e também de riqueza, de várias outras coisas que a sabedoria dos mortos pode nos trazer. E quando eu digo os mortos, não seriam só os nossos tutelares, Exu e Pombogira, né? Mas sim os familiares, os ancestrais. Então, o que nós lidamos na prática, no templo, no nosso terreiro, é isso. São pessoas que estão vindo ali numa mesa de jogo com muitas dificuldades particulares, né? Com um grande desarranjo de saúde, por exemplo, ou um problema financeiro, ou uma perca de vida, uma perca de sentido de vida, porque a sociedade hoje em si, né, a Terra, o ser humano, ele se encontra, né, uma forma muito brutal hoje, né, em forma da internet, da mídia, das próprias relações entre os homens. Se você não tem um apoio, se você não tem algo que te move a mais, realmente você é engolido. Então a gente percebe, muitas pessoas sentam na mesa de jogo perdidas, que elas querem um sentido. E hoje a gente percebe que a Quimbanda ela dá esse caminho, ela dá esse sentido, ela dá esse direcionamento. Igual todos nós que estamos aqui hoje reunidos. Somos pessoas aqui que são considerados excluídos aqui também, né? À margem, porque somos contra esse sistema. E ainda bem, né? Que estamos contra, que estamos indo no caminho certo na contramão, na verdade. Então, dentro desse caminho que é a Quimbanda em si, não só entendendo como um resgate de culto aos ancestrais, práticas de bruxaria tradicional, mas brasileira, digamos assim, um resgate disso, mas um xamanismo urbano, podemos colocar. Porque dentro do xamanismo, as práticas e
existem muita equivalência de práticas com o que é que nós praticamos também na Quimbanda em si, né? Existe o líder espiritual, que seria o xamã. Na Quimbanda nós temos o Tata ou Enganga, que vai ter algum tipo de transe, uma comunicação ancestral com os espíritos, e aí vai trazer a solução através de algum remédio. Na Quimbanda nós chamamos o que nós temos ali, né, como as maiongas, que são os banhos, as cussacas, que são as limpezas espirituais, os processos de iniciação e vários outros detalhes. Por exemplo, vou dar um exemplo claro aqui, já que a parte é prática, sobre um caso, inclusive, né, uma pessoa que está, de alguma forma, passando por alguma perseguição espiritual. E aí, então, o oráculo sugere, tem que ser feita uma ritualística específica para a pessoa e preparado uma magia para ela poder vencer esses inimigos, essas guerras espirituais que ela vem enfrentando, certo? Então, vai ser feito um sacrifício, né? Uma imolação sagrada com um galo de briga que tem espora e uma crista muito grande, entende? Em cima de um Exu determinado ali, pode ser um tranca-ruas, um Exu ligado aí a um caminho forte, né, para ajudar a pessoa a vencer essa demanda. E em cima, depois disso, alguns dias decorridos, o Quimbanda em si, ele vai remover o quê? As esporas desse animal, a crista desse galo, juntar com 7 grãos aí de ataré, de pimenta da costa, certo? Com folha de arrebenta-cavalo, vai juntar isso tudo em linhar com linha vermelha e preta, fazer um apanhado, vai torrar isso numa panela, fazer um pó. Esse pó depois vai ser implantado com 7 cruzes no peito da pessoa. Isso é o que a gente pratica. Isso é a bruxaria que fazemos. Aquela pessoa vai ter aquela essência daquele ritual. Você pode ter a certeza, se ela tiver inimigo no caminho dela, que tentado uma próxima fazer alguma feitiçaria contra ela, o retorno vai ser imediato. Isso é o que nós praticamos. Esses preparos desses sagrados pós que podem ser implantados, podem ser confeccionados sabão mágico, como nós dizemos, ou bebidas que são tomadas, ou cremes que são passados e etc. Colares, como vocês podem ver que a gente usa, né? Está no nosso ritmo, no nosso dia a dia de Quimbanda. Certo? Não, na nossa tradição, ela não prega tanto rituais assim, de um ponto de vista mental, de um ponto de vista, assim, vamos dizer, de você fazer uma meditação ou ter algum contato, ou você ir lá para algum ponto de força. Não que não exista isso, né? Mas a nossa tradição ela prega essa coisa mais rústica. É você sangrar o animal e, de repente, ter que tomar um banho de sangue daquele animal. Por que não? Entende? De fazer uso de determinados animais que tem a ver com o propósito daquilo que você quer fazer. Plantas, essa parte da botânica para um Quimbanda, porque você saber quando o cara está pronto para o ofício realmente é algo divisor de águas. Porque comigo foi assim, eu fui jogado no meio do mato e falo, olha, volta desse mato aí com 21 tipos de erva diferentes, você vai me explicar cada uma o que funciona. Então, assim, é difícil. Você vai pegar a planta que é muito parecida uma com a outra e você se perde no meio do caminho. Tá? Você vai pegar, por exemplo, uma planta, uma erva fortíssima, tóxica, mas para feitiço assim, impressionante para a vitória, que é a oficial de sala. É uma planta que a gente costuma, no Yorubá, ela chama Eueolopá, né? É uma planta que ela dá um pendãozinho vermelho, ela é esticadinha e tal. Isso daí ela é bem tóxica, mas é uma planta para vitória contra inimigos fantástica. Ela se confunde muito com vários outros tipos de mato, porque com certeza alguém aí já deve ter passado na rua, visto essa planta e nem aí com nada. Nunca nem se importou ou viu. Ou a famosa beldroega, que alguém já deve ter comido ensalada, isso aqui, né? A beldroega dá no mato também, dá no chão. Uma excelente planta, né? Para alguns aspectos, tanto de vitória contra inimigos ou situações, né, tanto quanto para a prosperidade, dependendo do uso. A alquimia do Quimbanda, esse grimório do Quimbanda, onde é que está? Ele está na vivência. Eu nunca vi nenhum livro, ainda que existam bons livros de ótimos autores publicados, mas eu nunca vi ninguém chegar e dar esse pulo do gato ou falar aquilo, entende? Porque... Por exemplo, a mesma planta ou erva que você vai colher de manhã, se você for de noite buscar, ela está em outra regência, ela é outro tipo de planta que está ali já. Ou planta mágica, como existe, tá? Uma planta africana chamada Euealupaidá,
certo? Essa planta no Brasil é muito difícil de encontrar, principalmente a pupá, que é a vermelha. Esse tipo de planta, quando é encontrado, você tem que retirar na hora, porque se você virar o rosto e olhar, ela sumiu. Ela é uma planta mágica, ela some, ela é para fazer com que as coisas desapareçam daqui e apareçam lá do outro lado. Normalmente, e aí entra o lado da amoralidade da quimbanda, são feitiços que nós usamos para pessoas que não têm uma vida tão correta, que precisam escapar, de repente, de alguma perseguição ou coisa do gênero, porque isso existe. Nós não podemos colocar uma toalha em cima das práticas da quimbanda e falar, não, a quimbanda agora é só paz e amor, caridade, e é o seguinte, não tem mais um caminho daquela veia rústica, da veracidade, do que é o culto. Né? Como, vou falar, as pessoas talvez elas entram para buscar quimbanda, nesse oba-oba, no hype que está acontecendo, mas e para praticar isso no dia a dia? Como que funciona? Né? São questões que a gente sempre pergunta, porque, né, um caso, uma pessoa que veio até mim e falou, nossa, como que eu sei quem o demônio, o daimon, fulano de tal, como é que eu vou poder cultuar, como é que isso, como é que aquilo, sabe, não existe um pacote, né? Tem pessoa que vai realmente nascer com aquela veia da quimbanda, aquela veia, né, digamos, para o culto, que realmente ela vai ser um expoente, ela vai ter um destaque, e outras não. E está tudo bem. Isso não é uma falha, né? Porque, em termos da tradição da quimbanda que nós seguimos, né, existem pontos que são tratados ponto a ponto. Você não pode pegar tudo que existe numa tradição e todo mundo tem que ter acesso àquilo. A gente coloca à disposição, mas tem pessoas que a ancestralidade da pessoa não comporta aquilo, ou não faz parte. É que nem você querer enfiar, de repente, uma vela, uma tocha de fogo dentro de uma piscina, ela vai apagar. Não existe isso. Essa questão de xerocópia para todo mundo tem que ter, não é assim que acontece. Então, por exemplo, dentro da nossa tradição, eu sou uma pessoa um pouco chata, quem vai ser iniciado, quem vai ser recolhido ou quem vai entrar, porque eu entendo que tem que existir esse crivo. Senão vira uma situação que cada um tem, é só você chegar com dinheiro e você compra. Não é assim, nunca vai ser assim, pelo menos naquilo que eu entendo do que eu herdei, certo? Porque um assentamento em si, né, para quem não tem tanta familiaridade com o culto da quimbanda, ainda que eu acredito que não, né, que a maioria aqui entende os termos que eu estou dizendo, mas o fim último da quimbanda em si, de fato, né, para o quimbandeiro, ele conseguir fazer as práticas dele dentro dessa nossa ótica, ele ter um ponto de apoio. E aonde que funciona isso? É através dos assentamentos. Na nossa ótica, existe uma correlação do iniciado com o assentamento profunda. Eu sempre aprendi dos mais velhos que chegavam para mim, meu filho, não adianta você despachar assentamento, você desfazer. Aquilo que foi consagrado para você vai com você junto até para o lado de lá. Entende? Então, não tem como se romper, por isso que é algo muito sério. Né? Não é só um vaso com um emaranhado de situações ali, você está criando um ser. E aí entram as nossas divagações. Naquele momento que o Inganga Quimbanda, ou o Tata Quimbanda, o sacerdote, a sacerdotisa, no caso, está dando vida a um vaso de poder, né? Ele se torna ali um ser sagrado, um ser que dá vida para algo, porque ele está trazendo algo que é do lado espiritual para ser concretizado no material. Um vaso poder, um assentamento, ou como na tradição chamamos de Mibenje, né, que seria o assentamento dos Ngangas, aquilo é um microcosmo, onde você vai ter todos os elementos relacionados ao Exu, desde terras, ervas, pós, sagrados, animais e etc., que compõem esse universo daquele espírito. E ali você dá vida. E aquele vaso passa a ser cultuado. Né? Então, essa responsabilidade de você construir uma estrutura dessa, por exemplo, para depois de 1, 2 meses esse fogo de palha da pessoa apagar e aí aquele assentamento começar a ficar largado dentro da casa dela, isso é perigoso demais. Porque quando é bem feito ou quando é feito com seriedade, se a pessoa realmente ela foi iniciada, ela vai ter problemas dali em diante, porque ela se comprometeu. O verdadeiro pacto é isso, é um acordo entre duas partes. Com Exu sempre no jargão, né, da quimbanda é isso
o assunto, quanto mais você me der, mais eu te dou. Entende? Então é uma troca, é um pacto, é aquilo que Exu, ou os poderosos mortos, eles têm para conosco. E no meio disso existe um certo tipo de um caminho de evolução, também de iluminação, certo? Dentro desse contexto do que vem a ser a quimbanda, para que você se torne, né, alguém melhor. Melhor para quem? Para si e também para essas entidades que te amparam. Melhor para os seus que estão do lado ou coisas do gênero, né? Mas, em suma, a quimbanda realmente, esse movimento todo que ela vem tornando foi excelente. Tudo isso, acredito eu, também por talvez trazer um certo tipo de independência dela, de qualquer outro caminho. Havíamos falado, até eu com o Magog, ele citou que ele sempre ouviu falar, no caso, de quimbanda como uma parte, né, esquerda de outros cultos, ou atrelada a outros cultos, e aí você percebe de um movimento que, de independência mesmo do culto da quimbanda, com as suas próprias bases, as suas próprias raízes em si, como ela resgatando essa parte do culto, da feitiçaria. Como eu mesmo, né, citei, cada vertente ela tem uma forma de dar esse tempero e trabalhar. Na nossa tradição não temos ali, como é que eu posso dizer, uma ênfase tão profunda assim na questão do transe e da incorporação mediúnica. Não que ele não exista. Ele existe em momentos pontuais, mas não toda hora. Porque eu acredito que assim, incorporar o seu mestre para ele vir e fazer a bruxaria ali é algo que talvez outros cultos que já existem já fazem isso. Entende? Então, no caso, a questão da quimbanda na nossa ótica, ela serve para empoderar o adepto e ele ter as chaves, os acessos e a força, ou o que nós costumamos chamar de moio, de ungunzo, na nossa linguagem, uma linguagem mais banto, né? Moio sendo como axé, a mesma equivalência de axé ou de força vital, poder de realização, né? Ungunzo sendo a mesma ideia, para que esse adepto, tendo dessa energia, esse axé, essa força vital, ele consiga trabalhar, né, ali em diante como o Exu. Ele é visto nos reinos, depois de uma pactuação, como Exu também, né, perante a maioral. Então, dentro desse contexto, daquilo que nós observamos, praticamos de quimbanda, nós procuramos levar esse lado um pouco mais visceral, mais pé no chão, no foco no desenvolvimento da pessoa. Não é tanta bateção de tambor, não que não exista, como eu já disse. Por exemplo, hoje, né, Dia dos Mortos é um dia muito importante para nós, porque de fato o que nós cultuamos são mortos, né? São poderosos mortos no caso, né? Aqueles que atravessaram esse véu, né? Os planos estão do outro lado, mas não viraram qualquer morto, ou seja, não viraram um qualquer. Eles são hoje nossos instrutores, aqueles que trazem para nós não só palavras de conforto, mas orientação, muitas das vezes dura. Porque eu já relatei em várias lives, podcasts, até situações que aconteceram na minha própria vida, que o meu mestre, né, seu Tranca-Ruas, sempre colocou e continua aí colocando no meu caminho, né, para que a gente possa continuar no nosso processo de evolução. Mas a quimbanda em si ela é um culto muito completo. E aí eu vou falar para os irmãos que estão aqui, ou quem está de casa assistindo, veja bem, tá? Se der a chance um dia de você tentar estudar ou conhecer um pouco a quimbanda, porque às vezes você está um pouco preso num preconceito, ele fala, pô, vou cultuar ali, né, Exu, Pombogira, essas coisas, não sei o que, tem que ficar, mas não é, a quimbanda ela não é só isso, ela é um mar de possibilidades. Na verdade, ela é uma encruzilhada muito grande, né, onde você não só vai ter que se encontrar dentro desses caminhos, mas também conhecer um pouco mais daquilo que te rege que talvez você não saiba, né? Porque cada médium, digamos assim, adepto, ele tem um Exu realmente que ali, cai como uma luva para ele, né? Tem muitos aprendizados e muitas situações. Acreditamos sim que os nossos poderosos mestres, eles são ancestrais, ora ancestrais, podendo ser até familiares ou ancestrais espirituais, que são contextos que nós trazemos, que entendemos que
nós como seres espirituais, nós viemos, né, de algum tipo de comunidade espiritual. Isso tem classificações, né? Por exemplo, até dentro do culto africano, existe um culto dedicado a Egbe Orum, ou comunidades celestiais, companheiros celestiais. Você tem catalogado aí vários tipos de Egbe, ou seja, classes espirituais de espíritos. Os nossos poderosos mortos, eles são também classificados assim. O culto da Quimbanda, ele é um culto de almas, digamos, amorais e libertas, que querem nos instruir para essa liberdade também, mas que não seja uma libertinagem, seja uma liberdade da alma. Exu nenhum quer ver seu filho realmente ajoelhado ou numa tristeza ou passando dificuldades. Mas, né, quem é pai aqui sabe, às vezes o filho precisa, né, dar uma esborrachada no chão para ver, aprender a andar. Então, eles são aquela nossa consciência num plano mais elevado, observando daqui a pessoa. Se você for levar isso para outros caminhos ocultistas e esotéricos, vamos achar várias similaridades com isso. Então, a importância que outras pessoas que são da Quimbanda também, mestres e mestras, estão nos dias atuais fazendo com a Quimbanda, é realmente colocar ela talvez num pedestal, num patamar que se precisa colocar. Por quê? Terra Brasil, né? Aqui nós temos isso que é a cara realmente do nosso povo do Brasil, porque a Quimbanda, como já disse aí o Magog, ela é um caldeirão, né? Um caldeirão de culturas, e o Brasil também é esse caldeirão do diabo, vamos colocar assim, né? Porque aqui não tem... O Brasil, ele foi abençoado mesmo, ou como dizemos, né? Ele foi amaldiçoado com tantas culturas, com tantas informações que foram trazidas para cá. A Quimbanda em si, ela é o que nós entendemos ali, né? Um culto de caminho de mão esquerda, Terra Brasil, certo? Que vai trazer muitas nuances para a vida do adepto em si, desde cura, desde crescimento, desde encontro, desde várias outras possibilidades. Na verdade, o quimbandeiro, ele não pode ter a cabeça fechada, ele tem que ter realmente uma cabeça muito aberta a conceitos, concepções, né, em caminhos, porque, bom, eu estou há alguns anos já dentro da Quimbanda, eu não sei tudo e pretendo não saber, eu acho que isso é importante, mas nós estamos na nossa busca sempre, e Exu, ele não tem um dia que ele não traz uma novidade ali, eu nunca vi, é impressionante, ele realmente é o senhor da feira, né? Que é o cara que todo dia ele vem com uma carta na manga. Um dia ele brincou isso, sabe, com um filho da casa, seu tranca-ruas, falou: olha, quando meu menino acha que ele sabe tudo, eu venho com uma carta na manga, que ele nunca vai saber tudo, e realmente é isso, porque nós aprendemos, até quando está um consulente na nossa frente ali, você está vendo você ali. Isso é fato. Ninguém senta na frente de um mestre para também não trazer algum recado. Aquilo é o que nós percebemos a todo momento. E aí é onde eu me preocupo um pouco em alguns contextos que eu percebo que eu acho que se perde um pouco no meio desse caminho. A questão nua e crua do ego e da vaidade. Entende? Com isso, eu vejo muitas pessoas nesse caminho se perderem. E aí você ouve, né? Talvez por isso a Quimbanda ficou conhecida, não sei, dessa forma um pouco mais maléfica, mas de pessoas que de repente numa ânsia de querer resolver problemas imediatos, entraram no culto e não, vou fazer pacto, vou fazer isso, vou fazer aquilo, e aí se perdem no meio do caminho, saem falando mal depois e falam: aquilo ali acabou com a minha vida. Eu conheci vários que no meio do caminho se perderam e acabou com a minha vida, não sei o quê, mas será realmente, né? Ou foi a própria pessoa ali? Porque infelizmente ou felizmente a Quimbanda, assim como outros cultos, ela não tem bode expiatório. Você fez tudo de bom, deu certo para você, o mérito é seu. Fez merda, a sua vida tá uma bosta, o mérito é seu também. Não tem outro caminho para seguir, né? E aí, falando um pouco sobre a Quimbanda, tá, então por que tem culto de Exu na Quimbanda? Você vê na Umbanda, você vê no Candomblé, você vê em outros cultos, qual é a diferença? Né? Sem alguma forma diferente de poder falar, mas o que nós entendemos é que a casa de Exu é a Quimbanda, como é, digamos, ao local, quando você é chamado para uma festa, você está com a sua galera, você está à vontade. Tem momentos
você vai, por exemplo, festa amanhã lá, o pessoal não está acostumado, gosta de andar num chinelão, mas amanhã vai ter que ser no traje fino, no gala, entendeu? Eu sou desses, eu sou largado, mas amanhã a gente tem que estar na estica. Então, vamos supor, nós entendemos isso. Exu, ele tem essa adaptação, como está na Umbanda, está no Candomblé, ele vai se adaptar naquele momento ali e vai trilhar aquele caminho. Mas eu já vi muito médium que sai, por exemplo, num Candomblé ou de uma Umbanda, mais de 20 anos, trabalhando anos com a entidade, vem para a Quimbanda, nossa, a pessoa ela se transforma, a própria entidade muda. Ele fala, como é isso? Né? Porque tem muitos mistérios, isso é uma tradição que traz. Né? Por que que, de repente, você pega alguns espíritos que traziam um certo nome, por anos trabalhando dentro de um caminho espiritual, e aí pisa na Quimbanda, troca de nome. Né? Então, isso é curioso. Né? Nós temos coisas curiosas com relação a isso. Então, você pega o Exu, tem uma tradição de Quimbanda antiga, que fala que o Exu da pedra preta, na Quimbanda ele é chamado como Exu, chama dinheiro, que é a pedra preta, o ouro que levou a ganância, a destruição e etc. por pessoas lá na época da escravidão. Ele tem essa proximidade, como se, por exemplo, a pedra, o ouro, ficou, entre aspas, um elemento amaldiçoado, porque aquilo levava à morte. Então, esse Exu, ele troca de nome. Né? E isso são segredos, são situações que a gente vai passando. Assim como certos tipos de entidades, você realmente vai ver uma predominância muito forte na Quimbanda mesmo. E aí entra aquela questão do famoso grimório que nós temos, que é você ter uma entidade ou um espírito, uma falange para cada problema ou problemas, né, que a pessoa vem tendo na vida. Então, se a pessoa ela tem algum problema, digamos, de justiça, você sabe a qual Exu recorrer. E tem entidades que realmente você percebe que ela não baixa, não vai baixar em outras situações ou outros cultos, como a Umbanda ou um Candomblé, não baixa porque realmente não vai fazer parte daquele culto. Por exemplo, Exu Dragão Vermelho. Qual de vocês já ouviu falar nesse Exu? Ele é raro, mas existe. Dentro da Quimbanda ele é invocado. Entendeu? Exu Tortinho, Seu Tortinho, são entidades antigas, né? Que da banda velha, como a gente costuma dizer. Né? Exu 3 Encruzilhada, entendeu? Que é um Exu também que pouco se ouve falar hoje em dia. São pontos, né? São entidades que são trabalhadas e você, óbvio, não é todo dia que você vai mexer com esse tipo de entidade dentro de um terreiro de Quimbanda, mas vira e mexe acontece. Eles estão ali vivos, né? Eles fazem parte, né, dessa egrégora. Então, isso tudo está aqui, né? Como a gente falou anteriormente, está no Brasil, está conosco, nós vemos isso e, assim, muito me orgulha de fazer parte, de ser uma voz ativa, talvez não tanto, eu sou uma pessoa um pouco fechada, né, por mais que pareça que não, né, em relação a essas coisas de religião, de polêmicas, etc., mas né, eu não sou muito afeito a certas coisas de tecnologia, de Instagram e tudo, estou tentando me abrir, espero que eu consiga, né, mas o nosso trabalho, na minha cabeça, eu tento ainda manter um ponto mais tradicional. As pessoas vivem me mandando mensagem, e sei lá como é que me falaram, curso, coisa de prática, iniciação à distância. Gente, isso aí não existe, pelo menos eu nunca vi isso. Na Quimbanda não tem como, porque você precisa estar ali, não tem como. Como é que eu vou te iniciar à distância? Num culto que é terra, você tá lá, dá a cara lá pro capeta, lá, entendeu? Pro Exu e falar, olha, eu tô aqui, eu sou fulano de tal, eu estou me dispondo a isso, e não sei o que, isso, aquilo, não tem como você fazer isso, sei lá, no conforto da sua casa, que nada vai mexer no seu ego, nada vai mexer na sua rotina, né? Então são pontos que ficam um pouco difícil de entender, mas a gente tenta seguir ainda a tradição. Por quê? Eu falo por mim. Eu fiz um juramento. Todo mundo que entra no culto, a pactuação exige certos juramentos e procuro não quebrar até hoje. Não por nada, mas para mim a palavra tem um peso muito grande. Ou você é uma coisa ou você é outra. Ou você é verdadeiro ou você é mentiroso. Então, se você
né? Eu, no caso, na época, perdi meu tempo, né, entre aspas, mas me dispus a entrar num culto e fazer um caminho, uma dedicação espiritual, eu vou querer seguir aquilo, né? Não me importa tentar fazer diferente. Se deu certo até agora, por que eu vou ficar mexendo? Né? A insegurança, né? Ela não pode fazer morada. O quimbandeiro ele tem que ser dessa forma, né? E aí, Fê? Tá preparado? Você, hein? Tá só fugindo. Mas esse daí ele vai ver. Ele. Vai pegar. Não adianta fugir, hein? O culto em si, a forma como nós entendemos, né, a parte da quimbanda, ela tem esse viés de realmente ser ser um culto que você vai lidar com a pessoa no lado cru dela, né, no lado dela humano, no lado dela animalesco também, entende? É uma desconstrução para você realmente se tornar um super-humano, vamos colocar nessa palavra, certo? Uma visão para você se desprender de certas coisas do mundo e você vai realmente observar um mundo diferente. Porém, as nossas práticas, elas são práticas bem pé no chão. Então a gente não fica tanto como, né, o irmão mesmo disse ali, teorizando, entende, sobre as coisas. Nós estamos mais ali para a prática, de fazer acontecer, de fazer as mudanças, né, de ver as mudanças na vida das pessoas e na própria vida em si, né? É um culto que nós praticamos da nossa tradição, ele leva a esse entendimento. A figura de maioral, né, dentro do culto, como sendo um ícone central, porque a quimbanda tem tradição que vai falar sobre 7 reinos, tem tradição que vai falar de 7 reinos, 7 povos, ou 7 reinos, 9 povos, tem tradição que vai falar de 9 reinos, tem tradição que vai falar de 2 reinos apenas. Isso é muito particular de cada vertente, mas um ponto em comum que nós temos dentro da quimbanda é a figura de maioral, né? Uma figura central, porque é difícil você tentar compreender que um culto, veja bem, cercado por entidades no patamar de Exu, Pombogira, almas desse gênero assim tão ígneas, sem você ter um ponto, uma base de apoio, um controle ou algo que possa direcionar, isso vira um caos, né? Vira um apanhado de, digamos assim, um anarquismo, sabe? Mas não para um lado positivo, para uma revolta, mas algo que não vai construir nada, vai gerar um caos em cima de caos e não vai construir nada. Então, a figura de maioral dentro da quimbanda em si, ela é um ponto principal. E cada cultura, cada vertente, ela vai ter um ponto sobre isso. Então você pega, por exemplo, tradições que o maioral daquela tradição, ele vai ter um culto específico, outro de outra forma, mas essa figura central, né, ela sempre vai existir na nossa ótica, né? Não existe ali, por exemplo, um culto de quimbanda sem a presença de maioral. A forma de... E o que, no nosso entendimento, o que é que vem a ser, né, maioral, né? É um deus, é um aglomerado de forças, é um grande ancestral. O que é que seria, dentro desse caminho, a figura relacionada à maioral, né? Então tem vertente que vai colocar como maioral sendo o próprio Satã, ou uma expressão do mesmo, se abrindo aqui no Brasil. Vai ter tradição de quimbanda que entende a figura de maioral como sendo um primeiro ancestral, o primeiro quimbandeiro daquela família. E ele é escondido, é colocado uma máscara, que isso nós fazemos muito, né? As pessoas de fora, elas acabam se perdendo, elas nunca vão saber o grande segredo de dentro, o que é. Então tem tradição que vai tratar como maioral sendo o primeiro inganga ou quimbandeiro daquela família que veio aqui para o Brasil e faleceu aqui e tem túmulo e tem local exato de culto, certo? Assim como vão ter outras tradições de quimbanda que vão para um lado mais, como é que eu posso dizer assim, mais demoníaco da coisa, realmente sendo um deus ou sendo alguma coisa do gênero, né? No nosso pilar de sustentação, naquilo que nós temos um entendimento, na nossa tradição, maioral ele vem ser uma junção do que é a trindade e até mesmo do corpo da quimbanda, né? Porque quando você fala com um Exu, ou você se direciona a um Exu, maioral está ali também.
A presença, a fagulha dele está ali, entende? Mas não como, digamos, um Deus que você vai ficar fazendo reverência, porque também não haveria muito sentido você ficar se ajoelhando, se prostrando também, se Exu não quer que você seja isso. Exu quer que você se erga, que você ande de cabeça erguida, liberto. Né? Então, nós entendemos a figura de maioral como uma energia, um aglomerado de energia que está presente na quimbanda inteira e que seria um útero, uma força, uma fonte de poder que emana e que traz, reúne essas almas, todas ligadas a Exu, Pombogira, aos reinos, a essas almas que não se encaixaram nesse sistema, que lutam contra esse sistema, né, imposto e que seguem nessa caminhada de evolução dentro do contexto individual e até ancestral. Então, dentro desse olhar, dentro dessa narrativa, nós temos aí um pouco daquilo que o que nós pregamos, assim, praticamos, né, na nossa tradição, naquilo que nós praticamos dentro da nossa casa, né, o templo Castelo Negro da Quimbanda, a Ordem Negra dos Filhos do Diabo, aqueles que foram, né, beijados, né, pelo bode e que realmente conheceram as encruzilhadas da vida e podem verificar dali em diante, né, dessa pactuação, diferenças na sua vida, percepções que se abrem, canais mediúnicos que são explorados de uma forma diferente. Então, não sei se alguém quer se manifestar, quer perguntar, vamos abrir para as pessoas falarem também, né? Bem técnica, sim, porque é uma pergunta referente a uma curiosidade que muita gente tem, que mecanismo que se poderia usar para aumentar a clarividência, se dentro da quimbanda existem práticas que aumentam a percepção extrasensorial da pessoa, se é possível através dessa magia, porque isso para nós é indiscutível. O poder mágico da quimbanda é notório e bem conhecido, mas eu não tenho bem claro isso, porque há divergências que alguns dizem que dá para fazer, aumentar a mediunidade ou a clarividência da pessoa, e outros dizem que não. Então, eu só queria saber a tua opinião, que tu é o mestre na área, né? Axé. Obrigado pela pergunta, viu? Agradeço. Vamos lá. Em relação à vidência, à clarevidência, veja bem, tá? Existem práticas espirituais que são como fossem práticas que você vai executar com os seus mestres, com determinados pontos riscados que você vai fazer, certo? De visualização, e aí você vai tendo uma comunicação, né? Se a pessoa, por exemplo, ela já tem uma veia mediúnica para esse caminho com facilidade e precisa doutrinar, esse é um caminho mais fácil. Realmente existe, tá? Mas fora isso, para uma pessoa comum que fala, quero abrir a minha clarividência, eu, sendo bem franco, antes de chegar num ponto desse, eu acho que tem que ter uma boa de uma conversa com essa pessoa, porque ela vai ver coisa que ela quer, óbvio, e coisa que ela não quer, certo? E isso vai acontecer nos momentos que ela não espera, porque você não vai ter um botão para desligar, né? Então você vai entrar no metrô, você vai ver, né, coisas ruins, assim como você vai entrar, de repente, ali, né, em um local, numa natureza, etc., você vai ter contato com outros tipos de seres e coisas do gênero, né? Então isso, eu acho que essa conversa preliminar antes tem que ter, no sacerdote e tudo. Mas o outro lado, que são as práticas, por exemplo, alquímicas de magia, você tem plantas que você usa para isso, certo? Você tem beberagens que nós utilizamos para isso, tem lavagem de óleos, certo? Que você faz em pontos de força, que você executa, tem deitadas que você realiza com relação a isso, com macerado de ervas no olho, com faixas que são colocadas. E aí você vai ficar naquela energia para a gente tentar abrir, assim como entra no ponto de ter incisões que são colocadas, horas até dentro do olho, certo? Isso eu já passei,
e eu vou te falar que não é uma experiência tão legal, assim como fora também, né, na parte de fora do olho na pálpebra, que você realiza, né, essas incisões. Então, vamos supor, um pó que é preparado com uma série de ervas. Então, você tem, né, ervas de poder relacionada a isso. Então, por exemplo, brilhantina, ou de orô, que é uma erva que a gente usa, que é alface d'água. Você tem a folha de lágrima de Nossa Senhora, né, que é comumente chamado, né, de lágrima de Nossa Senhora. Você tem os grãos de olho de pombo, olho de cabra e olho de boi, que são favas. E as folhas dessas também, você pode juntar isso, e aí entra o outro lado alquímico. Por quê? A gente não pode ser hipócrita, porque a quimbanda ela trabalha com isso, com essa bruxaria, tá? Então, qual o animal que tem uma visão excelente? Pode ser um gavião, certo? E aí, às vezes, entra em preparo dessas magias esses elementos que são confeccionados, certo? E você faz, segundo o conhecimento, uma tradição, né? Você faz a aplicação disso ou alguma lavagem de vista e etc. com certa frequência. Mas, lembrando muito bem, são situações que não tem como você desligar, entende? Se for pela simples curiosidade, eu não recomendo, porque eu já vi gente ficar louca com isso. Tá? Nas práticas africanas, nos cultos que eu sou iniciado, também tem uma classe de magia chamada Onmo. Onmo é de vidência, para você ter vidência, né? Que são magias relacionadas a visão espiritual e outras mais complexas, tá? Onde você pega, por exemplo, remela de cachorro que late muito de noite. Você chega lá no quintal, o cachorro está latindo igual um desesperado, você vai ver, não tem nada. É um espírito que está ali. Você vai pegar aquela remela do olho do cachorro, juntar com algumas ervas, etc., e vai fazer um preparo. Mas isso também não tem como desligar. São situações que você vai ver e muitas das vezes não vai ser muito agradável. Entende? Então, não sei se eu fiz resposta ao irmão, ok? Mas é isso. Sou eu. Você tá então, vem você agora. Pelo amor de Deus, com coisa tu vai se perguntar, cara. Vai perguntar a data da sua iniciação, já estou sabendo. Eu já pedi pro coveiro separar a cova lá, viu? Ah, falei que ele ia falar. Essa daí. Rapaz, isso aí... Valido, olha só, diante, né, o pessoal estava acompanhando pelo chat, os demais aqui, até comentei sobre a sua palestra, a sensatez, a maneira que você conduz a sua quimbanda, mas eu tenho a curiosidade, uma pergunta que eu farei para você e farei também para outros palestrantes. Diante esse boom que a quimbanda deu, como que você imagina o futuro da quimbanda para daqui 5, 10 anos? Por quê? Porque o emocionado, ou o fogo de palha, ele vai entrar, vai conhecer, vai se queimar às vezes e vai sair. Mas para os praticantes, para as pessoas que estão conhecendo a quimbanda dessa maneira e agora, como que você imagina a quimbanda em torno de 5 ou 10 anos? Axé. Obrigado pela pergunta, irmão. Veja bem, a pessoa que se coloca nesse ponto, e eu quero estar, né, daqui 5, 10 anos também continuando praticando quimbanda. Mas praticar desse jeito, de uma forma mais tradicional, um pé no chão, realmente está muito difícil para nós ultimamente, eu não vou mentir, né? Porque você vê, por exemplo, o quê? Não é só esse boom de informações que está na internet, mas venhamos e convenhamos, né? Nós que somos praticantes dessas bruxarias, os governos que estão aí, eles não estão muito preocupados com a gente por as nossas práticas. Então, quantos aqui não foram já vilipendiados numa rua, ou por alguma pessoa, ou por alguma prática? Veja bem, quem é de São Paulo aqui vai entender o que eu estou falando. Hoje nós não temos mais praticamente nenhum cemitério disponível para a gente conseguir entrar tranquilamente, fazer o que tem que fazer, certo? E sair numa boa. Antigamente você ia lá, até de noite ficava aberto, nós não temos isso. Então, o cerco se fecha. Então, o que eu acredito que quem puder, ou que a sua tradição permita, de você fazer, desde já, não sei, mas links, ou trazer esse sagrado dos pontos de força para dentro da sua casa, que é através dos assentamentos, para você fazer uma adaptação de culto, porque fica cada vez mais difícil, certo? E você tocou num ponto do boom de tudo e etc. E
talvez pessoas como eu, assim, ou que seguem esse lado, vão ser cada vez mais vistos como aqueles dinossauros. O pessoal ali que é mais, sei lá, retrógrado ou cabeça fechada, não sei, porque eu percebo movimentação de quimbanda virando assim, gira de Exu. E gira de Exu não é quimbanda. Entende? Não é esse o movimento. Né? Os poderosos mortos, a figura de Exu e Pombogira, os grandes ancestrais ou quem veio antes, não fizeram todo o sacrifício que fizeram para virar gira de Exu, o que eles fizeram. Certo? Não desmerecendo, mas não é esse o foco do culto. Certo? Dentro desse contexto, o que eu percebo é que daqui 5, daqui 10 anos nós vamos ter um respeito maior talvez adquirido com praticante de outras religiões ou ordens ou ocultistas, enfim, porque é o que nós percebemos, né? Afinal de contas, veja só, eu aqui um quimbandeiro com tantos mestres aqui, né, ocultistas, a gente está falando sobre o nosso culto, né? O respeito mais evoluído, né? Ou seja, cada vez mais conquistado, mostrar o que nós temos de bom também, né? Então esse do respeito, a divulgação do culto e etc. Mas, por um outro lado, a gente não pode deixar de entender que vai aparecer um monte de aberração. Então, assim, vai parecer piada o que eu vou falar, mas é gente de apostila, é gente de curso, que daqui a pouco o cara faz um monte de asneira, tá entendendo? Caga aí na vida de um monte de gente, e aí a pessoa, de repente, ali sai do culto, vai virar um pastor, vai virar um rabino, vai virar uma coisa assim, tá entendendo? Isso é a cria da internet, ou eu tô errado? Ué, teve ali uma falta de uma introdução de uma tradição, porque se tivesse, ninguém tinha dado outorga para uma loucura dessa. Entende o que eu falo sobre tradição, sobre isso, sobre aquilo? A evolução é boa, ela é ótima. Ela desmistifica, né? Porque ela tira aquela mística do sombrio, da coisa toda, mas da forma como está aqui, de verdade, você entra em contato, assentamento enviado pelo correio, faca enviada pelo correio, você mesmo faz sua iniciação, fica confuso. Porque essa situação aí, né, de que teve aí, é fruto disso, entende? Então, é a minha visão, tá? Não sei se veio responder a pergunta, irmão, tá bom? Boa noite. Boa Eu noite. queria saber mais sobre, na verdade, esse símbolo, essa máscara que você tem no colar. Pode ser uma coisa particular minha, mas durante o tempo todo eu foquei fixo nessa máscara por algum motivo. Quase como se estivesse me encarando mesmo. E aí eu fiquei curioso. Certo. Olha, veja bem, o foco desses amuletos é serem vivos, né? A forma como é montado isso dentro dessas práticas de quimbanda, ele leva a ser algo que é vivo, que tem vida por si só. Então, de alguma forma, não sei, talvez você tenha alguma afinidade com essa energia, né? Isso aqui, na verdade, ele é um colar de Inganga, mas ele é relacionado a Lúcifer. Então é do animal, do animal que foi sacralizado para ele, e aí o couro do animal foi utilizado, os chifres do animal, dentre outras coisas que estão aqui, porque isso é vivo. Então, na nossa tradição, você não vai ver qualquer um usar esse tipo de colar, entende? É uma pessoa que já tem ali uma caminhada, uma outorga. Se, sei lá, botar no pescoço de qualquer um, isso vai fazer mal, com certeza, porque não reconhece, a energia não vai reconhecer, certo? Então, posso te dizer que seria isso, tá bom? Mas... Agora, de segunda pergunta, e Sim. até complementando, né? Como você pontuou várias vezes, a Quimbanda como culto dos poderosos mortos, algo do tipo. Qual que é a visão da Quimbanda sobre Lúcifer? Pelo menos a sua, seguindo a sua tradição. Boa pergunta. Vamos lá. Lúcifer em si, ele dentro da nossa tradição, nós usamos o quê? Do simbolismo, né? Do que vem a ser Lúcifer em si. Não é
não, nós costumamos dizer que não seria o Lúcifer ali da Goécia, o Lúcifer bíblico, mas o aspecto que Lúcifer traz, entende? Porque a tradição de Quimbanda, principalmente a Quimbanda Congo, que é onde eu tive minhas outorgas, né? Ela tem uma certa história relacionada ao que vem a ser os maiorais ou a trindade ou da onde surgiu, né? Isso não é proibido de ser falado, é uma história que a gente fala até para iniciado, mas entendemos que é uma lenda, vamos colocar assim. Fica difícil você, como é que eu posso dizer, pontuar isso em uma época, em qual data, em qual ano que isso aconteceu, mas é dito pelos antigos quimbandeiros que uma época o próprio diabo se fez carne na terra. E aí, então, ele foi ter relações com uma mulher que era virgem, que era pura de tudo. E aí houve, né, dessa relação, o nascimento de 3 gêmeos. Entende? Um, por ser filho de quem era, foi jogado para morrer sozinho numa encruzilhada. O outro na mata e o outro dentro de uma calunga, num cemitério. E aí esses 3 foram, né, conseguiram sobreviver, cresceram, e estou resumindo a história, né? Mas se tornaram os 3 grandes maiorais, que dentro da nossa tradição seria Lúcifer, Belzebu e Maioral Calunga, ou seja, Lúcifer representando todas as egrégoras, energias e entidades ligadas à encruzilhada, lira, fogo, reinos de ação. Belzebu, todas as entidades ligadas à mata, o obscuro, a natureza, Exus, entidades ligadas ao submundo das matas, e Maioral Calunga como aquele que está no mundo dos mortos ou que controla todas as entidades ligadas às almas, aos ancestrais e aos mortos, né? Então nós temos essa configuração. Lúcifer, ele traz esse conhecimento, ele está ligado nessa tradição a entidades de rua, de caminho, de ação, de fogo, de mudança, de, né, apoteose, vamos colocar assim, entende? E essa seria a trindade que você nessa citou. tradição, nessa tradição, não você vai ver em outras, né? Era só isso, muito obrigado. Desculpa aí, tomei. Eu que agradeço, imagina, tudo de bom. Isso aí. Beleza. Só encerrar aqui, peraí. Tá ótimo. Pessoal, eu acredito que faço das minhas palavras os pensamentos de vocês, já que vocês não estão podendo externalizá-los agora em forma de palavras, mas que palestra, que aprendizado nós tivemos aqui. Uma salva de palmas para o Tata Balido. Obrigado, irmão. Ó, presente para você. Trouxe aqui os presentes aqui da Caixa de Pandora, dos Mistérios do Baralho. Tá, vamos ver aqui o que a Caixa de Pandora entendeu que o Balido tinha a ver. Primeiro, baralho aqui, os Mistérios de Lúcifer, né? Então, acredito que é para a pessoa certa. Pois aí, se vocês quiserem conhecer um pouco mais, tá, vocês dão uma olhada e vamos ver o que ela quis retratar, hein? Gente boníssima, gente família, gente para ir aos domingos na casa. Esse foi o retrato aqui. Obrigado, irmão. Obrigado mesmo. De verdade, agradeço pela oportunidade, obrigado. Que em nome de Maioral, em nome de Exu, todos nós, né, sejamos abençoados. E que o Enob, que já é uma entidade, isso eu acredito sim, né? Todos nós tivemos aí, como é que eu posso dizer, né? Sinais disso, claros, que perpetue por mais daqui 5 a 10 anos eu poder te responder aqui num próximo Enob como é que está aqui em banda. É isso. Axé. Obrigado, viu? E olha só, o Balido comentou algo aqui que há poucos minutos antes, o Lorde A comentou ao meu lado. O quão bonito é para o Brasil, né, e para o mundo agora, o universo ocultista, ou os ocultistas, vertentes diferentes, a bruxaria, né, a bruxaria tradicional, a Wicca, pessoas ligadas ao movimento Rosa Cruz, a maçonaria, a escolas diversas, e nós termos alguém, né, uma vertente tão forte, tão poderosa que é a Quimbanda. Né, a feitiçaria, literalmente, a feitiçaria tradicional brasileira, a bruxaria
brasileira, que bebeu em tantos aí, em tantas fontes e montou esse caldeirão do diabo, como nós falamos aqui hoje. Então, nós que somos agraciados de ter grandes praticantes com tanta seriedade como você, Tata Balido, e pode ter certeza que daqui 5 anos você ainda estará nesse palco aqui. Tá bom? Obrigado. Valeu, irmão. Um negocinho aqui dentro. Valeu, meu irmão. Valeu, meu irmão. Amanhã, hein? Tá ótimo.